Lá, nós vimos até o momento que nas diversas situações cotidianas no nosso ambiente de trabalho, nós temos vários elementos acontecendo ao mesmo tempo. Elementos que são nossos, que dependem de nós, e elementos que não dependem de nós, chamados de fatores externos. E aí podemos nos questionar, temos a capacidade, o controle de tudo o que acontece que é externo a nós? Controlamos todos os fatores externos a nós? A resposta para essa pergunta, você já deve estar formulando aí, é que não. Não tem como controlarmos tudo o que acontece externo a nós. Nós não controlamos, grande parte de fatores ambientais à nossa volta. Porém, nós temos um conceito muito importante na teoria social cognitiva, que é o conceito de protagonismo, que envolve proatividade, que envolve ação e intervenção. Então, ser protagonista na vida é controlar todos os fatores? Ser protagonista no seu ambiente de trabalho é controlar tudo o que acontece? Todas as demandas, todas as obrigações? É isso? Para que ser protagonista para a teoria social cognitiva não é tentar controlar tudo. Até porque as situações que são externas a nós não temos total controle. Nós não temos controle de muitas coisas. Ser protagonista é assumir esse papel de que aquilo que cabe a nós, ou seja, elementos comportamentais e também os pessoais, fatores pessoais e comportamentais, podem ser constantemente reelaborados por meio das nossas capacidades cognitivas. Lembram das nossas capacidades cognitivas? De antecipação, de regulação, de auto-organização. Então essas capacidades, elas não são disponíveis para nós como humanos para regularmos o externo, para controlarmos o que é externo, mas para regularmos e sempre organizarmos o que é interno e assim provocar modificações externas, modificações no ambiente ou lidar com esse ambiente por meio do que nos é pessoal, do que nos é próprio enquanto seres humanos. A fim de trabalhar os conteúdos até aqui apresentados, vamos pensar um pouco no exemplo da Marcela, que é um exemplo que também está na apostila do material de vocês. Marcela é uma funcionária pública que trabalha no licenciamento urbano. Lá ela desempenha algumas funções que somente ela tem o domínio. Ela é a profissional responsável por determinadas tarefas e mais ninguém da sua equipe. No entanto, nos últimos dias, a Marcela tem enfrentado um problema, uma situação que está dificultando a sua chegada pontual ao trabalho. Que situação é essa? A Marcela demora, em média, 40 minutos para chegar ao local de trabalho. 40 minutos de deslocamento ali usando o transporte urbano. Nos últimos dias, ela tem demorado mais de 1 hora para chegar no seu emprego. Por quê? As principais vias da cidade na qual a Marcela reside estão passando por reformas. Isso faz com que o transporte público faça alguns desvios, enfrente congestionamento e atrase. Então a Marcela está chegando atrasada no seu emprego. Isso está causando algumas situações em relação não só ao fluxo do trabalho, porque lembram, só a Marcela desenvolve determinadas funções lá. Isso está causando também problemas na entrega dos resultados, na entrega dos licenciamentos, no fluxo e também no resultado do trabalho. Vejamos, aqui nós temos alguns fatores externos que estão fora do controle da Marcela. Ela consegue controlar quais vias vão ser terminadas mais rápidas na sua cidade, a reforma? Ela consegue controlar qual é o desvio que o motorista do ônibus faz para chegar até o seu local de trabalho? Ela consegue controlar o congestionamento? Não. Esses fatores estão externos. Lembram dos fatores ambientais na reciprocidade triádica? O fator ambiental, ele não está sobre o controle de uma pessoa ou de alguém. No entanto, a Marcela tem algumas possibilidades, mesmo sem controlar os fatores externos. Vamos ver quais são essas possibilidades. A Marcela pode acordar mais cedo. É uma alternativa? É. Sabendo que o ônibus está atrasando, está fazendo mais desvios, ela não pode pegar um ônibus antes do que aquele que ela costumava para chegar ao trabalho? Uma outra alternativa, ela pode trocar o horário de trabalho, pedir para entrar um pouco mais tarde e sair um pouco mais tarde, ou ela pode ainda trabalhar ali junto com a equipe a questão do fluxo, do que o que ela tem domínio e que o outro não tem domínio? Pode também. Vejam, só aqui em alguns segundos nós conseguimos elencar algumas alternativas, estratégias pessoais que a Marcela pode ter. Essas estratégias, elas são de gerenciamento pessoal. São estratégias de capacidades cognitivas que vão impactar
no ambiente externo, que vão impactar naquele fluxo externo que ela não tem controle. Ou seja, nós temos aqui um exemplo de dos três fatores em constante interação, sendo que o ambiental está exercendo um papel aqui muito forte, determinante, e que a pessoa em questão não tem controle sobre ele. No entanto, ela pode, enquanto agente da própria vida, fazer a modificação, a intervenção de maneira intencional, de maneira antecipada e autorregulatória dos fatores que cabem a ela. Nós vimos no caso da Marcela que, apesar de não controlar os fatores externos, ela tinha sim possibilidade de intervir sobre esses fatores a partir de fatores pessoais e comportamentais. Isso traz para nós um conceito que talvez já tenha sido mencionado aqui, que é o conceito de ser agente. Ou seja, a Marcela consegue, por meio desse protagonismo, de modificar situações ali pessoais, exercer o seu papel de agente da própria vida, que é o conceito do próximo vídeo.